Tá rolando lá na Espanha uma notícia bombástica de que o Vinícius Júnior teria finalmente tomado uma decisão sobre aquela proposta absurda que recebeu da Arábia Saudita. E o pior é que mesmo ele sendo um fortíssimo candidato a melhor jogador do mundo esse ano, seu staff já disse que não pretende nesse momento renovar o contrato atual dele com o Real Madrid, que vai até junho de 2027. Fica aí até o final então, que nós vamos te mostrar com todos os detalhes qual é essa decisão que fontes de peso no futebol garantem que o Vini teria tomado, e eu vou querer saber a sua opinião sincera sobre isso, porque tá dando o que falar lá na Espanha. Bom pessoal, para você que não chegou a ver os números estrondosos dos quais estamos falando, recentemente aquele fundo de investimentos da Arábia Saudita que levou Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema, Mané e vários outros jogadores famosos para lá, fez uma proposta bilionária para levar o Vinícius Júnior pro Al Ahly, prometendo simplesmente o maior contrato da história do futebol pro brasileiro. A ideia deles é basicamente ter o atual atacante do Real como grande nome do país e embaixador até a Copa do Mundo de 2034. Para isso, esse fundo saudita estaria disposto a investir simplesmente 2 bilhões de euros, 1 bilhão de euros para tirar o Vini do Real Madrid, ou seja, pagar o valor pedido pelo clube espanhol, e mais 1 bilhão de euros em salários e luvas que o Vini vai receber ao longo de 5 anos de contrato. Lembrando que 1 bilhão de euros equivale a incríveis 6 bilhões de reais, ou seja, o brasileiro receberia mais de 1 bilhão de reais por ano. Esse valor também equivale a 100 milhões de reais por mês, 25 milhões de reais por semana, 3 milhões e meio de reais por dia, 145 mil reais por hora e 2.400 reais por minuto. Para você ter uma noção melhor, esses 6 bilhões de reais que ele vai receber ao longo de 5 anos, simplesmente parados em uma poupança que renda 0,5% ao mês, que já é algo bem baixo para esse valor, já renderia 30 milhões de reais por mês. Imagine ganhar 30 milhões, ou seja, 1 milhão por dia para não fazer nada. Bom, ele vai ter dinheiro infinito, mas vamos analisar um pouco a posição atual do Vinícius Júnior. Ele ganhou todos os títulos possíveis pelo Real Madrid, incluindo 2 Champions Leagues e marcando gol nas 2 finais, toda a temporada entrega em torno de 40 a 50 participações em gols e agora é um dos principais nomes para a bola de ouro. Ou seja, ele tá virando o ídolo do maior clube do mundo, escrevendo o nome na história e recebe um salário altíssimo para isso. Podemos dizer que ele é um jogador muito bem sucedido e realizado exatamente onde está agora, e ainda tem alguns anos de auge em sua carreira que podem fazer com que ele seja realmente uma lenda. Pensando assim, é até meio lógico dizer que ele tem que ficar lá e continuar esse legado bonito que ele já vem construindo. Inclusive o consagrado Rivaldo, ao saber da proposta, também deu essa exata opinião. Se liga aí nas palavras dele. Existe um momento certo para escolher ir à Arábia, mas neste momento, na minha opinião, o Vinícius tem que continuar num clube como o Real Madrid. Pelo que está jogando, ele precisa buscar mais títulos e entrar na história do clube, pois ainda há muito tempo para poder fazer coisas boas dentro do Real Madrid. Só depois o pensamento deve ser o de jogar na Arábia Saudita. Com certeza o lado financeiro balança, principalmente pelo valor que estão querendo levar o Vini Júnior para lá. Ele é um menino novo, tem muita coisa para jogar em competições fortes como a Liga dos Campeões e até mesmo dentro do Real Madrid. Isso vai ajudar cada vez mais a consolidar sua carreira e vai ganhar muito por ficar num dos maiores clubes do mundo. Porém, independente de tudo isso, o fato é que com uma proposta de 6 bilhões de reais em mãos, a galera já se dividiu totalmente. Por mais que uns digam que ele tem que continuar no Real Madrid por conta dos fatores que eu falei, muita gente também usa isso para dizer o contrário, ou seja, ele já ganhou 2 Champions e todos os outros títulos com o Real Madrid, não tem mais muitos objetivos por lá, e esse valor é simplesmente irrecusável. No futebol nunca sabemos o dia de amanhã, pode haver uma lesão séria ou coisa do tipo. Pois é, a galera tá dividida e não sabe o que ele vai decidir, ou ao menos não sabia, porque hoje, nesse domingo cedinho, saiu uma matéria bem completa da ESPN afirmando que o Vinícius Júnior já tomou uma decisão que acabou deixando a Espanha em choque. Se liga aí na notícia completa. Vinícius Júnior vai esperar o final dessa temporada para tomar a decisão sobre se transferir para a Arábia Saudita. Uma fonte confirmou a ESPN. A
possibilidade de ganhar a bola de ouro, prêmio para o qual ele é um dos principais favoritos, foi o fator que mais pesou. Os sauditas esbarraram também na firme posição do Real Madrid de negociar apenas com o pagamento da cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros no contrato de Vini, com validade até junho de 2027. Há o entendimento, porém, que em 2025 o clube espanhol pode aceitar a redução desse valor para liberar o jogador, já que faltariam apenas 2 anos no acordo. O fundo de investimentos público saudita procurou o staff do atleta há algumas semanas, mas não chegou a apresentar uma proposta oficial. Nas conversas, o salário proposto ao brasileiro ficaria entre 300 milhões e 350 milhões de euros por ano para defender o Al Ahly, além de se tornar um embaixador do futebol no país que receberá a Copa do Mundo de 2034. De qualquer modo, o staff de Vini já sinalizou ao Real Madrid que não pretende renovar o atual contrato neste momento. Além disso, deve negociar as bases da possível transferência para a Arábia Saudita nos próximos meses. Não vai esperar acabar a temporada. Isso daria tempo para Vinícius se decidir. Neste momento, a possibilidade de se transferir é real, mas ele não tomou qualquer decisão e a palavra final será sempre dele. Inclusive, antes da gente continuar, eu tô curioso para saber de você que me assiste. Você acha que o Vini deveria priorizar a carreira na Europa e o legado, afinal ele já ganha ótimos valores, ou acha que não dá para argumentar contra 6 bilhões? Escreve aí sua opinião nos comentários embaixo. Continuando, caso o negócio seja fechado, Vinícius se tornaria não somente a maior venda da história do futebol, superando a do Neymar para o Paris em 2017, como também o atleta mais bem pago em todos os tempos em todas as modalidades esportivas. Só para você também ter uma noção melhor do quão absurdo isso é, a transferência do Neymar em 2017 do Barcelona para o PSG já foi de absurdos 222 milhões de euros, e ainda é até hoje a maior da história. Essa do Vini, caso acontecesse mesmo, seria quase 5 vezes maior. Imagine pegar algo que é o maior da história e praticamente quintuplicar. Esse é o nível do poder financeiro que os árabes têm em mãos. Mas pois é, pessoal, o fato é que podemos ver em breve se o Vinícius vai deixar o Real Madrid, algo que sinceramente eu não imaginava acontecendo ainda nessa década. E depois da proposta absurda, alguns jogadores também se manifestaram sobre o que acham que o brasileiro deve fazer, como por exemplo o volante Fabinho, que atualmente também está na Arábia defendendo o Al Ittihad. Ele disse: "Conversamos sobre o Vini e é algo inimaginável, algo inacreditável, uma oferta que você não pode recusar, é realmente uma coisa de louco, eu não pensaria 2 vezes." E como a coisa vem dando o que falar, a galera também opinou em peso nas redes. Esse primeiro usuário escreveu: "Pô irmão, pensando por esse lado, ele meio que zero futebol, foi campeão da Champions 2 vezes, sem contar diversas La Ligas e vai ser bola de ouro. O que mais ele ia querer no Real Madrid? Se aposenta cedo na Arábia e dane-se tudo. Estamos falando de 6 bilhões de reais em 5 anos. Um segundo já pontuou: "É aquilo, né? Difícil de ver jogador com um espírito competitivo como o do Messi e Cristiano Ronaldo, de querer empilhar título atrás de título. Como dizem que carreira de jogador é rápida, vai querer fazer o pé de meia mesmo." Esse terceiro disse: "Pra mim não faz sentido o cara sair da Europa pra ir pra Arábia por causa de dinheiro. É como se eles recebessem só uns trocados por lá. Dinheiro não é tudo." E um quarto concluiu dizendo: "Vai acabar aceitando, sempre com a mentalidade brasileira de ganhar mais e mais e mais dinheiro. Enquanto nós não temos esse pensamento, porque Messi, Di Maria, Dybala, Depou, vários argentinos recusaram ofertas da Arábia Saudita. O Ezequiel Fernandes aceitou, mas é uma exceção."